Vamos lá. 11 horas e 16 minutos, de volta com o CBN Ponta Grossa, primeira edição. Hoje a gente estreia a coluna CBN Inteligência Artificial com o professor e meu professor no meu curso de pós-graduação de Gestão em Pessoas e Inovação, Albino Sessi Júnior. Bom dia, tudo bem? Bom dia, prazer estar aqui, prazer a gente poder começar esse projeto junto aí. Bacana, né? O professor Albino que recentemente, acho que uns 2 meses atrás, conversou conosco aqui na Rádio CBN e agora faz parte também do nosso quadro de colunistas. Professor, conta pra gente um pouquinho aí sobre a tua trajetória, pessoal, conhecer antes da gente entrar hoje no tema aí da inteligência artificial. Então, acho que é bacana o pessoal saber que eu sou engenheiro de computação, né? Essa é a minha formação, eu sou formado aqui todo na Universidade Estadual de Ponta Grossa, é onde eu trabalho hoje, eu sou professor da universidade nos cursos de computação e desde 2009 eu trabalho lá e toda essa trajetória eu fiz a formação em computação, depois eu fui para o mestrado, doutorado. Junto com isso, montei uma empresa, a gente trabalha com várias coisas aí também no negócio. E toda essa época de pesquisa e tudo mais, a gente sempre esteve muito envolvido com esse mundo de tecnologia, né? E é uma das coisas que a gente vai falar hoje, quando a gente fala de IA, fala de tudo que a gente está desse meio tecnológico, as pessoas falam, é tudo novo. E não é tão novo assim, né? Para quem está na área, para quem está pesquisando, já faz um tempo que tudo isso acontece. Então, juntar essa experiência acadêmica, trazer esse mundo da universidade e poder falar isso em uma linguagem um pouco mais acessível também, porque muitas pessoas acham que está muito longe, sempre foi meu objetivo. Então, eu sempre fui estudando nessa área. Meu doutorado foi na parte de inclusão, trabalhando com tecnologias assistivas, aplicando tudo isso para tentar melhorar a vida das pessoas. E hoje eu estou como professor da universidade, estou no cargo da direção da Agência de Inovação da universidade e, ao mesmo tempo, trabalho com a minha empresa de tecnologia aí, desenvolvendo soluções e tudo mais, e faz uns 3 anos que quando começou esse boom todo aí, de todo mundo falar, essa tal da IA apareceu, vamos usar. Falei, eu conheço isso aí, né? Então vamos tentar deixar mais fácil pro pessoal e estamos aqui hoje, né? Então é mais ou menos nessa trajetória. O que a gente pode resumir da inteligência artificial em si para o pessoal que tá antenado já um pouco em relação a isso, apesar de talvez ter aí um contato mais direto com o ChatGPT, com algumas situações como essa, mas abrange muito mais coisas que a gente está usando direto e às vezes não sabe. Né? Acho que esse é o ponto, né? Eu acho que o ponto principal de tudo é que o ChatGPT foi o que viralizou, né? Eu acho que eu sempre gosto de falar que qualquer tecnologia ela faz parte da nossa vida por 2 motivos. Um motivo é na técnica, então é a ciência, é o que a gente está estudando nas universidades, nos centros de pesquisa, a gente desenvolve alguma coisa, descobre alguma coisa nova e isso faz parte da nossa vida, né? Posso dar exemplos aí, motor a combustão, eletricidade, tudo isso mudou a nossa vida e a gente começou a usar. E a outra questão é a adoção e aplicação. Eu começo a usar alguma coisa, as pessoas começam a ver que aquilo pode ajudar elas em algum momento e elas também querem usar. O que aconteceu com a inteligência artificial é exatamente isso. A técnica já tem mais de 50 anos que a gente estuda esse conceito, tem muitas coisas que a gente usa que a gente nem sabe que já tem IA faz um tempo. E o ChatGPT, em 2022, quando explodiu, deu o boom, que ele viralizou, fez a gente ter esse contato e falar, nossa, eu posso usar isso de alguma maneira, né? Então, é importante entender isso e, ao mesmo tempo, a gente tomar cuidado com as expectativas. Porque senão a gente acha, isso aqui vai mudar a minha vida, vai facilitar. A gente estava até brincando aqui, que momento que vai ter alguém substituindo a gente aqui para falar das coisas, né? E isso não vai acontecer dessa maneira. E isso tem uma relação com os conceitos que estão por trás, né? Na aula lá, sexta-feira, até falei, brinquei sobre isso, mas é interessante entender que existem 3 tipos, né? A IA estreita, a IA geral e a superinteligência, né? Tentando deixar mais fácil. Superinteligência, gente, é filme de ficção científica. É o Eu, Robô, os filmes lá que as máquinas dominaram o mundo e que elas vão poder se revoltar contra nós. Isso não existe. Isso é filme de ficção científica. Vai existir em algum momento? Talvez. A perspectiva que a gente tem hoje é que isso não vai acontecer tão cedo, né? Talvez a gente nem esteja vivo aqui na nossa versão de hoje desse jeito para poder ver isso acontecer. O que está existindo? Né? Daí tem a do meio, que é essa inteligência geral, que a gente chama de IA forte. Isso existe? Não ainda, né? Segunda-feira saiu até um report da OpenAI, que é a criadora do ChatGPT, que eles falam que eles estão indo para a fase 2, né? De uma escala de 1 a 5 que eles colocam desse desenvolvimento da IA, eles estão indo para uma fase 2. Essa fase 2 seria isso, essa inteligência geral, que é a IA forte. Seria o quê? É a capacidade de uma máquina conseguir
pensar como a gente pensa como ser humano, né? Fazer a quantidade de conexões que o nosso cérebro faz e tudo mais. Eles entendem que isso vai chegar em menos de 10 anos. Isso saiu segunda-feira. Mas isso não existe ainda para a gente. O que existe é a IA fraca, que é essa... que é o ChatGPT, que são esses sistemas especialistas, que é essa IA estreita. Que é o quê? É o que a gente tem acesso. Nós treinamos isso. Essas Depende inteligências... da gente, né? Exatamente. Elas dependem da gente, né? Então, isso é muito importante, porque as pessoas entendem assim, vai substituir a gente, vai acabar com os nossos empregos, vai acabar com um monte de coisa. Na verdade, a gente está automatizando a partir do que a gente sabe, né? Eu acho que esse é o ponto principal. O que existe hoje são IAs fracas. O ChatGPT é uma IA fraca, como todas as outras IAs generativas que estão disponíveis aí, que fazem exatamente o que nós ensinamos para essas IAs fazer. Nós treinamos ela com dados, nós treinamos com tudo que a gente sabia, né? Então, as pessoas têm que ter isso na cabeça. O que o computador está fazendo é o que a gente passou para ele. Tem questões éticas aí que a gente vai discutir para as próximas semanas, mas nós ensinamos isso, né? Então é importante entender que não substitui o ser humano. Na verdade, ela faz o que nós estamos pedindo para ela fazer. Tem um ponto muito interessante, professor, que a gente até acompanhou no curso lá, que o senhor mencionou numa aula lá atrás, que era uma aula em conjunto, que era sobre a necessidade para as inteligências artificiais criarem o seu corpo de ter justamente as pessoas utilizando as ferramentas. Exatamente. Então, não vai deixar de ter um tradutor, porque se quem faz a tradução não utilizar a internet, não vai ter como captar dados, né? É um ótimo ponto isso, pessoal. E eu vou dar o exemplo do ChatGPT, que eu acho que é o que o pessoal mais consegue entender aí. O ChatGPT, pessoal, a primeira versão dele é 2017 e 2018. E ele chegou para a gente no formato que está em 2022, já evoluiu um monte, aí tem mais 3 modelos que saíram depois disso. Por que só chegou nesse momento? Porque até então... a gente treinou essas IAs com os dados que a gente tem. Então, você está usando o e-mail da Google, você está usando o e-mail da Microsoft, você está alimentando com dados, né? Mas as pessoas têm como ter acesso a isso? Gente, é um banco de dados, você está treinando, né? É anonimizado, tem lei geral de proteção de dados e etc. Mas você treinou, você gera muitos dados. A gente está usando o celular no Waze, no Google Maps. Eu estou alimentando essas ferramentas com os dados que eu tenho do meu trânsito para poder prever o que vai acontecer. Então, isso tudo foi treinando com muitos dados. A gente tem muitos dados disponíveis. Os dados valem muito dinheiro hoje para essas empresas. E aí eles tiveram a ideia do RLHF. O que é isso? Isso é o feedback humano. São pessoas que foram lá, um monte de gente sentada na frente do computador e falando, isso a saída tá certa, se eu perguntar tal coisa, o resultado vai ser tal. Isso tá bom ou tá ruim? Aí essas pessoas contratadas pelas essas empresas davam um feedback ali, um reforço, se aquilo estava certo ou não. Quando a gente está usando, por isso que está evoluindo tão rápido, nós estamos fazendo isso. Sim. Quando você usa lá e fala, essa resposta não está adequada, essa resposta não é bem assim que eu quero, você está dando o feedback, né? Você está dando esse reforço. E é isso que faz essas tecnologias evoluindo tão rápido. Ou seja, volta para a gente. É nós que estamos modelando como isso vai acontecer e é nós que estamos dando os nossos vieses, as nossas características e é por isso que parece tão humano, porque nós estamos replicando a nossa personalidade, o que a gente faz através de dados, né? Acho que é importante as pessoas entenderem isso. O marco do ChatGPT, ele é importante para esse boom, né, que a gente mencionou da inteligência artificial, porque ele coloca também a pessoa como uma ação de fato dela para promover esse uso da inteligência artificial. O professor mencionou a questão do Waze, né, e outras ferramentas. Sim. A gente sempre está utilizando elas, mas a gente não é tão ativo no trabalho. Ela está captando nossos dados. O ChatGPT acho que mostrou você utilizando. Acho que talvez isso seja o marco. E facilita, né? Eu acho que o principal ponto ali, ele viralizou por causa de rede social, né? As redes sociais fizeram viralizar quando o ChatGPT foi lançado nessa versão que a gente tem acesso hoje em 2022. Eles fizeram todo um trabalho em rede social para chegar nas pessoas, porque igual você falou, a gente usa a rede social, a gente usa essas ferramentas que já fazem parte do nosso dia a dia. E a partir disso, o que foi feito? Vamos tentar modelar isso de algum jeito para facilitar a vida das pessoas. Então, tem uma interface. Até então, isso já estava disponível, mas eu precisava conectar em uma API, usar um editor, alguma coisa específica que não era acessível para todas as pessoas. Agora você entra lá, chat.openai.com, aparece lá, você digita alguma coisa e pronto, e você tem uma resposta. E aí as pessoas começaram a entender que elas podem usar isso para facilitar a vida delas. Eu vou dar um exemplo nosso na academia, né, na universidade. Os nossos alunos, eu vou fazer trabalho escrito, ele digita lá no ChatGPT, o texto sai
Pronto, e cada vez que um modelo novo é criado, o resultado é melhor ainda, né? Então eu tenho um retorno, eu tenho um resultado que eu consigo mensurar, que eu vejo, né? E é isso que diferencia dessas outras ferramentas. Eu dei o exemplo do Waze. O Waze usa IA para poder prever. Como que ele sabe que o trânsito vai estar tal lugar com Ruim e vai te mandar outra rota, né? Exatamente. Então ele está processando isso, né? O algoritmo do Waze ele usa um delay de 15 minutos, que é o tempo de processamento, e prevê a partir de algoritmos de IA. Então, usando os dados que as pessoas que estão usando o aplicativo, usando os dados que os editores usam, que mudam o mapa e etc. E essas coisas vão acontecendo. Mas isso não era transparente, eu não via isso pronto. Eu simplesmente tenho uma rota, sigo, usando e exato, nem tô sabendo ponto. que tô... Agora, com essas IAs, né, o exemplo do ChatGPT, eu digito algo, peço algo e eu tenho uma resposta praticamente imediata, né? Esses últimos modelos estão com um retorno muito rápido. Só para vocês terem uma noção, pessoal, o modelo que está disponível hoje, gratuitamente, ele consegue dar uma resposta de mais ou menos 400 palavras em 12 segundos. O modelo anterior, que estava disponível até 2 meses atrás, ele demorava 1 minuto e 10 segundos. Então, isso está ficando muito mais rápido, o processamento e a resposta, né? E as pessoas querem isso, eu quero resposta rápida, eu quero ver isso, né? Mensurável na minha frente, rápido. Então, isso que fez a grande mudança no processo todo. ChatGPT, próximas perguntas para a inteligência artificial com o professor Alberto. Professor Albino, obrigado por conversar conosco essa semana, iniciando aí CBN Inteligência Artificial. Nas próximas semanas a gente vai debater mais temas, explorar cada vez mais. Você que está nos acompanhando pode mandar também no nosso WhatsApp, ali no 999940265, perguntas, indicações, a gente vai debater. Hoje a gente não vai responder, mas nas próximas semanas, sim, se a ChatGPT vai roubar o seu emprego. Isso daí ajudou muito o povo também a conhecer mais inteligência artificial, né? Esse medo dessa situação. A gente vai falar mais sobre isso nas próximas semanas. Obrigado, professor. Muito obrigado, gente. Espero as perguntas aí e até a próxima semana.